Vamos lá, então, esse capítulo ele vai falar de como funciona o nosso coração, né? Ela se utiliza aí dessa ideia de que Raabe teve seu coração transformado e ela tomou essa atitude com base nessa transformação, foi feita por Deus no coração dela. E aí, todo esse capítulo vai girar em torno de como funciona o nosso coração, de como... A irmãzinha Raquel saiu, chegando de novo. De como nós podemos perceber que Deus transforma o nosso interior, para daí que as nossas atitudes são vistas, né, por todos, de maneira inesperada, muitas vezes, né, de homens caídos, nós passamos a ter uma atitude inesperada, a atitude de filhos de Deus, tementes ao Senhor. A Stephanie não está conseguindo entrar. Vamos lá, então, nós sabemos que conforme Mateus 22, 36, 37, quando Jesus é perguntado sobre o grande mandamento, ele diz, né, tá lá em Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, é dentro do coração, né, que vai fluir tudo aquilo que nós vamos expressar nas nossas atitudes externas. Então, a gente tem no capítulo, na página 109 aqui do livro, nós temos uma ilustração que a autora faz do coração, né? Então, ela coloca lá um desenho do coração, e ali dentro ela coloca tudo aquilo que abarca esse termo coração. Quando a Bíblia trata de coração, tudo aquilo que ela abarca está descrito aqui nessa ilustração da página 109, que é o quê? É a nossa mente, a nossa afeição e a nossa volição. Então, toda vez que na Bíblia é citado sobre o coração, está falando desses três aspectos. Então, da mente, da nossa afeição e da nossa volição. O que seria essa questão da mente? Então, todos os nossos pensamentos, as crenças, os nossos entendimentos, as memórias, julgamentos, tudo aquilo que nós temos na nossa consciência, né, que nos dá discernimento, isso é a parte da mente, que também está inclusa quando a gente fala de coração. As nossas afeições, então, os anseios, desejos, as nossas imaginações, emoções, os nossos sentimentos, tudo aquilo que está incluso na nossa afeição, ela também é retratada por essa palavra coração, por esse termo, né, que nós usamos, o coração. E também a nossa vontade, que é a volição, né? Então, a volição, ela é o ato pelo qual a gente toma determinada decisão, né? Se inclina para certa atitude ou aquela outra atitude. Então, a nossa volição, ela é guiada pela nossa mente, passa pelas nossas afeições e aí é direcionada através da nossa atitude, né? Aquilo que a gente decide fazer. Então, temos esses três aspectos, e a gente sempre tem que pensar no coração com esses três aspectos, a mente, a afeição e a volição. Oh, meu amor, essa tosse que não deixa. Então, pensemos sempre assim, irmãs, quando a gente falar em coração, a gente está falando desses três aspectos juntos, e esses aspectos, eles estão entrelaçados, né? A gente pode ver na página 110, ela deixa bem claro como que funciona de maneira integrada, né, a ação dessas três coisas, por assim dizer, né? Então, aqui na página 110, a autora diz, em certo sentido, é dessa forma que a nossa mente, nossas afeições e nossa volição operam. Sua mente deve mostrar às suas afeições qual é a fonte da sua felicidade suprema. Suas afeições imaginam essa felicidade e levam-no a ansiar por ela e aplicam o impulso necessário para despertar a sua volição, de modo a fazer a sua escolha. Ou seja, todo o comportamento externo, todas as nossas atitudes, elas fluem de um coração. E nesse coração operou essas três áreas, né? Que é a mente, a afeição e a volição, né? De maneira integrada. Ô, meu amor. Então, não chora. Então, vamos lá, irmãs. Deixa eu me achar. Então, nós podemos ver um exemplo dessa dinâmica, né? Vamos pensar assim, disso trabalhando dessa forma, no relato de Moisés, como herói da fé, que também está lá em Hebreus 11, 23, conforme nós vemos lá na página 111. Então, lá, nós vemos que Moisés, ele preferiu, né, renegar aí, ser chamado filho da filha de Faraó. Só um minutinho.
Ele preferiu deixar, né, tudo aquilo, os privilégios que ele tinha no Egito, para atender ao chamado de Deus. Então, nós vemos o quê? Ali um exemplo, a Tati está entrando. Nós vemos ali um exemplo onde todas essas três áreas agiram em conjunto para que ele pudesse tomar essa decisão, né? E aí, o que a gente pode pensar? Então, se eu conseguir voltar os meus pensamentos para Deus, né, aprender a desejar Deus, então eu vou conhecê-lo melhor e aí estaria tudo certo, né? Então, é só eu poder ajustar essas coisas. É isso? Contudo, a gente sabe que nada pode ser forjado assim, né? Porque não basta a gente saber fazer de uma forma artificial, vamos pensar assim, né? Porque nós precisamos da operação da graça de Deus. Somente a graça de Deus é capaz de operar essa transformação em nós de uma maneira genuína. Então, nós temos em nós uma doença grave. Nós temos em nosso coração uma doença gravíssima, e nós vamos sofrer com essa doença durante toda a nossa vida. Então, não vai ter um dia sequer que a gente vai poder dizer, hoje eu estou adorando a Deus de maneira inteira, verdadeira, plena, né? Por quê? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ainda labutar, porque o nosso coração, ele não está totalmente livre do pecado, né? Em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? E desesperadamente corrupto. Então, o nosso coração, ele está tomado também pela nossa natureza pecaminosa. Então, o que acontece? O nosso coração muitas vezes nos engana. Então, às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas na verdade a gente não está. Então, muitas vezes nós pensamos que estamos nesse caminho certo, no caminho reto, fazendo escolhas sábias, mas na verdade nós estamos sendo sábias aos nossos próprios olhos. Então, Provérbios 14:12 diz que há caminhos para o homem parece direito, mas que ao cabo dão em caminhos de morte, né? Ou seja, o nosso coração, por ser corrupto, ele vai nos enganar. Então, não é uma questão de simplesmente ajustar ali algumas chavinhas, né? É algo mais profundo, algo mais interior, né? Então, a nossa doença, ela é hereditária. É uma doença que vem lá dos nossos pais, Adão e Eva, e que o pecado está estranhado em nós. Desde sempre existiu. Então, para nós, é muito difícil. Só um minutinho, nossa. Para nós é muito difícil, porque mesmo as nossas resoluções diante de Deus, elas ainda sofrem influência da nossa natureza pecaminosa. Então, nós vemos aí na página 112 e 103, vários versículos que a autora colocou, falando dessa nossa herança pecaminosa, falando de como o nosso coração é corrupto desde a nossa concepção, né, da nossa mais tenridade, já no ventre de nossas mães. Então, é do coração que procedem todos os nossos pensamentos e atos pecaminosos, como a gente vê em Mateus 15:19. Então, o verdadeiro cristão, ele recebe um novo coração, e esse coração vai sendo transformado, né? Nossa vida vai sendo transformada, mas ainda há uma batalha diária com a velha natureza. Por quê? Né? Quando nós nascemos, nós temos apenas uma natureza, que é a natureza caída, a natureza adâmica, herdada dos nossos pais, né? Essa que é corrupta desde a sua concepção. E quando nós recebemos um novo coração, o Senhor nos dá agora uma nova natureza que vai guerrear com essa velha natureza, né, para que a gente possa andar em santidade, em obediência à palavra de Deus. Mas todos os dias é uma batalha. Todos os dias nós vamos precisar escolher quem nós vamos amar mais. Se nós vamos amar mais a nós mesmas ou se nós vamos amar mais a Deus. Né? Se nós vamos honrar a Deus, amar mais a esse Deus que é todo digno de amor, da nossa honra e louvor, ou se nós vamos amar aos deuses que nós mesmos criamos. Então,
essa batalha diária, ela é aquilo que caracteriza um novo cristão, né? Porque, um novo cristão não, que caracteriza um cristão, né? Porque ele não tem apenas uma natureza em si só, né? Que não guerreia com nada, mas agora tem duas naturezas opostas entre si. E aí sim, isso desperta uma guerra entre essas duas naturezas, né? Então, essa escolha a quem nós devemos amar, ela é complicada para nós, porque muitas vezes o nosso coração nos engana. Como a gente viu nos capítulos anteriores, muitas vezes o pecado ele vai se apresentar para nós como algo piedoso, algo reto, né? Como nós vimos lá no exemplo que a autora coloca, de João 16, falando dos fariseus que crucificaram Jesus. Então, é muito chocante quando a gente para pensar, né? Obviamente, eles tinham ali inveja do Senhor Jesus, né, como a autora coloca, mas João 16:2 diz o seguinte a respeito desses fariseus, diz, eles vos expulsaram das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar... Opa! Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, está falando que tudo aquilo que eles fizeram achando que estava certo. Então, eles entregaram Jesus a Pôncio Pilatos, crendo que eles estavam, de alguma forma, fazendo aquilo que era a vontade de Deus, que eles estavam obedecendo a Deus. Então, os fariseus, eles não eram leigos quanto ao pecado, né? Eles eram pessoas que sabiam que existiam... Opa, a irmãzinha Camila saiu. Eles eram pessoas que conheciam a lei, né? Eles não estavam ali alheios ao pecado, não, eles sabiam que existia isso, algo que era vontade de Deus e algo que não era. E eles tinham uma certa preocupação em obedecer a Deus, tanto que eles não quiseram se contaminar aí para a festa da Páscoa, né? Mas, contudo, nós vemos que eles cometeram o maior pecado que poderia ser cometido, né? É o pecado mais hediondo do mundo. Eles mataram o Filho de Deus. Então, irmãs, isso é um alerta para nós. Por quê? Porque as nossas melhores intenções muitas vezes não basta. Por quê? Porque sabemos que nós temos essa herança adâmica em nós, o nosso coração vai nos enganar. Muitas vezes o nosso coração vai mostrar para nós que nós estamos talvez no caminho certo, mas, como diz o versículo, ao cabo pode ser caminhos de morte. Então, muitas vezes nós vamos trilhar alguns caminhos que para nós parece sábio, mas vai se mostrar uma sabedoria que é uma sabedoria carnal, simplesmente nós estamos agindo, sendo sábias aos nossos próprios olhos, como diz Provérbios 3, Isaías também vai falar. Então, é um alerta, porque mesmo os religiosos, então ali a gente vê claramente que ou por uma sabedoria humana, carnal, ou por uma religiosidade, ou mesmo por um engano no nosso coração, nós podemos muitas vezes coar mosquito, engolir caminho, né? Podemos, às vezes, focar a nossa atenção para não pecar em algumas áreas e acabar tomando caminhos de morte em outras áreas, né? Então, é importante que a gente possa pensar sobre essas coisas. Podemos agir muitas vezes de maneira pecaminosa com aparência de santidade, aparência de piedade. Então, esse texto que ela fala, né, sobre os fariseus, é um alerta para nós, por quê? Porque eram pessoas que estavam preocupadas em obedecer a lei, de certa forma, né? Então, na página 114, ela vai falar um pouquinho sobre isso, deixa eu ler aqui para vocês. Que interessante. Ela diz: no entanto, do lado de fora, eram rigorosamente religiosos, provando que religião rigorosa e conformidade exterior com a lei de Deus não são sinônimos de fé salvadora, e na realidade podem ser um grande empecilho para a fé verdadeira. Então, tanto essa sabedoria aos nossos próprios olhos, quanto a religiosidade vã, ela pode ser um empecilho para a nossa fé salvadora, ela pode ser um empecilho para que nós andemos em santidade real. Então, nós precisamos prestar atenção, pedir que o Senhor sonde os nossos corações, nos manter alertas. Por quê? Porque muitas vezes a gente, na nossa religiosidade, vamos estar cometendo pecados, né? E atos externos não significam nada muitas vezes, né? Somos facilmente enganadas por nós mesmas. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui
quanto ao remédio que nós podemos utilizar, sabendo que nosso coração, ele é corrupto, desesperadamente corrupto, e que nós temos essa natureza que guerreia com a nossa nova natureza, nós não podemos confiar em nós mesmos. Então, é importante que a gente assuma aqueles meios da graça que a Bíblia nos deixa, para que a gente esteja em constante alerta e vigilância, para que a gente não caia nesses pecados. Então, inúmeros versículos da Bíblia vão falar vão nos dar a direção de como a gente pode se manter alerta. Então, Provérbios 11:14, por exemplo, diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 12:15 diz também, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido a conselhos. Provérbios 13:10, da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, nós temos outros versículos, né, mais alguns em Provérbios 15:22, Provérbios 19:20, Provérbios 28, enfim, vários dessas passagens estão falando o quê? A respeito de conselhos. Por quê? Porque nós, muitas vezes, não vamos ter condições de avaliar, né? Maldito o homem que confia no homem, né? E isso inclui a nós mesmos. Então, nós não podemos confiar somente na nossa percepção, muitas vezes. Por isso que a Bíblia fala tanto da importância de conselhos, de nós tomarmos conselhos com pessoas sábias, né? Com aqueles que temem também a Deus, para que possam avaliar, para que possam nos exortar, para que possam, de repente, falar algo que nós não estamos vendo. Por isso que é tão importante a comunhão dos irmãos, né, a congregação reunida, conforme Hebreus 10 diz, né, a importância de não nos deixarmos de congregar. Por quê? Porque somente entre os irmãos é que nós vamos ter esses conselhos abundantes e sábios. Isso é muito sério, irmãs. Hebreus 3, 12, 13 vai dizer, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o que nos ajuda, irmãs, a não sermos endurecidas pelo engano do pecado? Justamente essas admoestações e exortações que nós vamos sofrendo e fazendo na comunhão com os irmãos. E isso vai livrando-nos de sermos sábias aos nossos próprios olhos, no contato com outros irmãos sábios, né, ali dentro da congregação, onde você consegue ver os frutos que aqueles irmãos têm dado, né, porque muitas vezes a gente pode, com o nosso coração pecaminoso, ir buscar conselhos com quem? Com quem nos interessa, né, buscar conselhos com quem a gente sabe que vai falar aquilo que a gente quer ouvir, né, mas aí a importância de nós estarmos reunidos no corpo local de Cristo, né, porque aí você vai ter os irmãos e você vai poder ver os frutos que aqueles irmãos dão, né? E muitas vezes você vai tomar conselho com algum irmão que você sabe que talvez o que ele vai dizer não vai te agradar, mas você sabe que é um irmão temente, um irmão que tem uma vida piedosa, uma vida com Deus saudável. Então você vai e se aconselha e conversa com um, conversa com o outro. Você estando ali junto com os irmãos, você expondo a sua vida, né? Muitas vezes suas decisões, aquilo que você pensa, enfim, é ali que é o momento onde Deus vai agindo e vai confirmando na sua mente se você está em caminhos retos realmente, ou se você está em algum caminho egoísta, algum caminho conforme suas próprias paixões, seus próprios entendimentos. Então, é muito importante, irmãs, todas essas administrações que nós vemos falando sobre conselhos não são vãs, não é à toa, né, que o Senhor deixou tudo isso na sua palavra, para que nós estejamos atentas. E, além disso, nós temos o quê? A palavra de Deus, que é a nossa régua, né, é onde a gente vai medir as nossas ações. Nós vamos medir aqueles que estão nos aconselhando, né, conforme a palavra de Deus, né, medir assim, e nós também vamos medir os intentos do nosso coração, medir a nossa própria vontade, medir a nossa própria intenção, né? A gente vê ali em 2 Timóteo 3,16, um versículo bastante conhecido também, onde diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda boa obra eu vou encontrar respaldo na palavra do Senhor.
né? A palavra do Senhor, ela é inspirada e ela vai me trazer tudo que eu necessito para eu ser instruído, para saber se aquele caminho é um caminho reto ou é um caminho de morte. Então, tudo isso o Senhor deixou na sua palavra para que nós não fiquemos alheios, né, à mercê do nosso coração pecaminoso. Nós temos os irmãos, nós temos a sua palavra deixada para nós, né? Então, por que tudo isso? Porque existe ainda em nós um coração corrupto e pecaminoso que nos engana. Nós vemos isso claramente no relato de Romanos 7, Paulo dizendo, né, que aquilo que ele quer fazer, que ele sabe que é certo, ele não consegue, aquela luta que nós vemos ali em Romanos 7, versículo 7 e 8, capítulo 7, versículo 7 e 8, né? Por quê? Porque nós também vivemos dessa mesma maneira, ou não, né? Quanto a nós, irmãs, nós temos vivido essa guerra ou não? Porque como eu comentei no início, né? Se há duas naturezas em nós, elas são conflitantes entre si, então vai haver essa guerra. Agora, se nós estamos vivendo uma pseudo-paz, é porque não tem nada que conflite, né? E nós sabemos que a única natureza que é inata em nós é qual? A natureza pecaminosa. Então, se há uma natureza, é a pecaminosa, né? Então, que nós possamos nos colocar diante do Senhor, né? E vermos se nós temos lutado, se nós temos batalhado essa batalha da fé, né? Se nós temos nos visto como Paulo ali, guerreando com a sua natureza, buscando cumprir a vontade de Deus. Essa luta demonstra que nós temos vivido a nova vida em Cristo, né? Guerreando a batalha do Espírito Santo em nós, dentro dos nossos corações. Mas, diante de tantas vezes, né, nós falando que nosso coração é corrupto, nosso coração nos engana e tudo mais, a gente pode até se desanimar, né, e dizer, para que eu vou guerrear tanto, né, se eu, não adianta, se meu coração é enganoso, se ele vai me enganar, se eu não posso confiar em mim mesma, por que eu vou lutar? E a resposta é simples, nós lutamos porque Deus nos ordena, a palavra de Deus nos ordena a lutar contra tudo que nos afasta dele. Então, como que nós podemos estar mais próximos dele, se nós não estamos indo contra aquilo que nos afasta dele? Então, na página 115, nós vamos ter um relato aí sobre essa questão da santificação, dessa luta da santificação em nós. Deixa eu ler aqui para as irmãs. A luta contra o pecado em nosso coração é importante, porque por meio dela descobrimos o preço altíssimo que Jesus pagou e aprendemos a sermos gratas por sua obediência perfeita em nosso lugar. É nessa luta que aprendemos a confiar nele e a desconfiar de nós mesmas, a odiar o pecado e a amar a santidade, a cultivar a humildade e ansiar pelo céu. É em meio a tudo isso que descobrimos a alegria da gratidão e felicidade crescente que só se desenvolvem quando amamos a Deus. Então, essa nossa luta é grande, sim, mas ela é necessária, porque ela nos coloca no nosso lugar e ela nos faz contemplar tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então, nós não precisamos esmorecer nessa batalha. Nós podemos descansar no fato de que Deus nos conhece. Deus conhece nosso coração plenamente. Ele sabe quem nós somos realmente. Sabe muito mais que nós. Então, ele sabe quando nós estamos tentando enganar a Deus, quando nós estamos tentando, como se diz? Manipular de alguma forma, né? Estamos ali tentando, de algum modo, parecer que é algo que não é. Todas essas coisas são conhecidas a Deus. Né? Em 1 Samuel 16, 7, nós vimos lá, porque Deus, o Senhor, não vê como vê o homem vê o que é exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, nós nunca vamos enganar a Deus. Né? Jeremias 17, 10 diz, eu, Senhor, esquadrinho o coração
eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor nos conhece. Então, pensem comigo, irmãs. Deus sabe tudo sobre nós. Ele sabe quando nós estamos iludidas, quando nós estamos tentando de alguma forma enganar Deus. Ele sabe tudo, quando nós estamos fingindo que as coisas estão bem, mas as coisas, na verdade, não estão tão bem assim, né? Mesmo que nós possamos enganar a todos aqui nesse mundo, né? Nós jamais podemos enganar a Deus. E apesar de Deus nos conhecer, conhecer todos esses nossos pecados, ele também nos ama, conforme sua palavra nos diz. E isso é graça, isso é maravilhoso, irmãs. Isso é maravilhoso. Só um momento, irmãs, estão batendo aqui na porta. Desculpa, irmãs. Então, isso é maravilhoso, porque mesmo Deus conhecendo a nós, sabendo que nós temos tudo isso de pecado em nós, ele ainda nos ama dessa forma, né? Deus sabe tudo sobre nós. E a sua palavra, ela é o grande médico de nossas almas, né? A palavra de Deus vai nos diagnosticar. Através da palavra de Deus, nós vamos poder contemplar ali quais são as nossas mazelas, né? Nós podemos ver ali os nossos pecados estampados. Então, Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar esse diagnóstico de quem nós realmente somos. A palavra de Deus consegue discernir o mais profundo de nosso coração. E o Espírito Santo de Deus é que vai operar em nós, revelando a nós quem nós somos a partir da palavra de Deus. E aí que a gente vê, irmãs, a importância de nós lermos, nós dedicarmos tempo para conhecer a palavra de Deus, né? Orar, nos colocar diante do Senhor, meditarmos sobre aquilo que nós temos lido, a importância de livros bons como esse que nós temos tratado, livros cristocêntricos, que vão revelar quem nós somos, né? Na leitura desse livro, até aqui, o quanto de nós já nos deparamos, né, olhando aqui, o quanto nós podemos conhecer mais de nós a partir da leitura desse livro, por exemplo. Então, ouvir pregações, né, os cultos, são um grande alimento para a nossa alma, e a partir dali nós vamos conhecendo cada vez mais quem nós somos, né, à luz da palavra de Deus. A Bíblia ela foi deixada para nós, para que a gente possa conhecer melhor quem nós somos e assim adorar mais a Deus, porque quanto mais nós conhecemos de nós mesmas, mais nós conhecemos a Deus. A autora colocou aqui, a Elise colocou na página 117, na nota de rodapé, muito interessante o que ela colocou aqui. As irmãs acompanhem aí. Falando sobre o autoconhecimento. Ela diz, o autoconhecimento é o primeiro passo para o conhecimento de Deus. Precisamos enxergar a nossa própria ignorância, né, a nossa fatuidade, que seria a vaidade, né, a nossa falta de entendimento, a penúria, que seria a nossa pobreza, né? As fraquezas e também nossa depravação e corrupção, antes de reconhecermos que a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a plena copiosidade, a abundância, né? De tudo o que é bom, a pureza da justiça se encontram somente no Senhor. Daí somos por nossos próprios males instigados a consideração das excelências de Deus, e não podemos aspirar seriamente a ele antes que tenhamos começado a nos tornar descontentes com nós mesmas, conosco mesmas, né? Então, quanto mais a gente conhece de nós mesmas, mais nós vamos conhecer a Deus. É o que ela está dizendo aqui, nós não vamos jamais contemplar a Deus na grandeza de como Ele é, se nós não tivermos uma visão clara de quem nós somos, né? E a palavra de Deus é que vai deixar bem claro para nós quem nós somos, né? Que é a conclusão de que Paulo chegou no capítulo 7, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quando você tem essa consciência, aí sim a gente pode se voltar para Deus, né? E você pode se voltar para Deus consciente de quem você é. E aí Deus se torna grandioso e
e quem ele realmente é, né? Uma vez que nós já conhecemos quem nós somos. Então, a notícia aqui maravilhosa é que, apesar de nós sermos quem somos, né, e sermos revelados assim através do Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, Deus nos ama. Deus nos ama mesmo nós sendo assim como nós somos, né? Por fé nós cremos que mesmo nosso conhecimento, ainda que limitado e distorcido, nós podemos descansar por pertencermos a Deus. Então, como a palavra diz, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Então, mesmo nós, com o nosso conhecimento limitado de nós mesmos, com o nosso conhecimento limitado de quem Deus é, né? Por conta da nossa natureza limitada ainda, nós podemos descansar, sabendo que é aquilo que nós não conseguimos fazer com perfeição, Deus faz plena e perfeitamente. Ele nos conhece, né? Mesmo sendo o que nós somos, nós não precisamos temer diante desse Deus, né? Porque Ele nos ama assim como nós somos. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, agora, o que cabe a nós é somente nos devotarmos a Ele em gratidão, em honra, glorificando o nome dEle por tudo que Ele fez. Mas nós podemos descansar, né, sobre o cajado desse bom pastor, que conhece as suas ovelhas. Então, assim como Raabe teve seu coração mudado, transformado, ela passou a agir de maneira inesperada, assim também é conosco. Igualmente, nós tivemos nosso coração transformado, e aí nós podemos ter o nosso coração totalmente voltado a Deus. Nossa mente, nossa afeição, nossa volição, né, nos levando a agir de modo a agradar a Deus. Mesmo nas lutas, irmãs, nas nossas batalhas contra a incredulidade, contra os amores recorrentes, tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, nós podemos lançar mão do sangue vertido na cruz. Nós sabemos que todo o nosso engano do coração, mesmo isso, mesmo nós mesmas, não pode nos separar do amor de Deus, que nos amou primeiro. Então, que isso seja para nós um consolo, né? Um motivo de alegria e também um motivador, né? O amor de Cristo nos constrange a buscarmos, obedecer a Deus, a nos fazer uso dos meios da graça, para que nós possamos andar de conformidade àquilo que Deus requer de nós, para que possamos amar a Deus, buscar amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? Possamos nos devotar a isso, irmãs. Que assim como Deus instruiu, iluminou e cativou o coração de Raabe, que Ele pode fazer isso conosco também. Amém, irmãs? Criamos nisso, confiemos nisso, sabendo que Deus iniciou uma boa obra em nós e Ele há de completá-la. Amém, irmãs? Então, agora vai ser o momento da gente compartilhar o que as irmãs acharam desse capítulo. Tá bom, irmãs? Fiquem à vontade aí, podem falar. Semana passada foi muito bom que muitas irmãs que não falaram ainda, não tinham falado ainda, puderam comentar. Então, hoje, novamente, as irmãs que estão mais tímidas, né, aproveitem esse momento para compartilhar com as irmãs, né? Às vezes, a sua palavra vai ser edificante para outras irmãs. Então, que vocês não se escondam aí debaixo da timidez, tá bom? E as irmãs que já comentavam, continuem comentando, tá bom? Para o nosso estudo ficar cada vez mais rico. Tá bom, irmãs? Fiquem à vontade aí. Oi, irmã. Boa tarde. Posso falar? Tá me ouvindo? A irmã tá me ouvindo? Tá me ouvindo, irmã? Tá chiando um pouquinho, Érica, mas pode falar. Tá chiando um pouquinho, não sei se é só para mim, não tô ouvindo Está muito melhor bem. agora? Melhorou um pouquinho? Então, na página 113 tem um trecho que me chama muita atenção. No finalzinho que ela fala assim, dos fariseus, né? Eles preocupavam-se tanto com ele que não quiseram entrar no pretório de Pilatos para não ficarem cerimonialmente impuros durante a Páscoa. É João 18, 28. Enquanto isso, cometeram o pecado mais hediondo de todos os tempos, providenciaram a morte do Filho de Deus. Então, né, achei isso muito forte, essa questão, né, de que eles estão só preocupando com a parte externa, né, de que eles queriam participar da Páscoa, né, então eles não estariam para, né, e também tem um comentário dela na página 114, aquele finalzinho, na observação aqui mais, ela falou: os fariseus foram inteiramente responsáveis por seguirem.
de espontânea vontade, os pensamentos e desejos perversos do seu coração. Mas, mesmo nisso, Deus exerceu o governo soberano. E nessa soberania que podemos encontrar a paz quando nós nos sujeitamos a Ele. Então, nós podemos ser tão terríveis como os fariseus, nossos corações, né? Mas, pela misericórdia do Senhor, nós podemos buscar no Senhor essa graça, né? Essa paz, né? Nos sujeitamos ao Senhor, né? Nosso coração. Eu achei muito interessante essa observação que a autora fez do livro, essa página. É isso, né? Amém. Então, surpreendente, né? Pessoas que estavam aparentemente preocupadas em não pecar, cometeram um pecado tão hediondo, né? Graça e paz, irmãs. A pergunta 6, que vai falar assim: o que significa para você o fato de que Deus conhece o seu coração? Como lhe dá consolo, né? Saber disso, né? Imagina, existe alguém que sabe todas as nossas intenções, o nosso pensamento, conhece nosso coração, todas as nossas atitudes, né? É assustador, mas por outro lado, não, porque não é qualquer pessoa que conhece o nosso coração e a nossa mente, e sim Deus. Então, quando eu peco e fico decepcionada comigo mesma, Deus não fica. Porque se o meu pecado foi coberto pelo sangue de Cristo, o fato de eu saber que Deus conhece o meu coração e Ele sabe que eu sou pecadora, é justamente por isso que Jesus teve que morrer na cruz, porque o coração do homem é mau, né? Como a gente vê ali depois do dilúvio, quando tá tudo bem, só tem Noé e sua família, o que Deus diz de novo? A mesma coisa que Ele disse antes do dilúvio, que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Então, não é surpresa para Deus, né, isso. Então, isso deve ser um consolo para mim, um consolo para nós, né, de saber que Deus nos conhece. Então, justamente por isso, né, que Jesus teve que morrer na cruz. E isso é maravilhoso, por um lado, né, por todos os lados. Mamãe! É interessante, né? Porque nos traz temor e, ao mesmo tempo, descanso, né? Isso vai nos levar a temer, porque nós temos vivido essa vida corandel, né? Como diz Agostinho, né? Diante de Deus, tudo está patente diante de Deus, tudo está claro diante de Deus. Isso nos traz temor, mas, ao mesmo tempo, nos traz descanso, né? Porque, ainda assim, Ele morreu por nós, né? Irmãs, conseguem me ouvir? Ah, tá. Então, na página 118, olha que coisa linda aí, quando ela fala sobre um homem chamado Bernard, que ele prega sobre os sermões dele em Cântico dos Cânticos, né? E Calvino cita nas Institutas, que lá, atrai-me por mais indisposto, a fim de tornar-me disposto. Atrai-me com meus passos lentos, a fim de fazer-me correr. Não é lindo isso? Eu até escrevi a notinha assim para que o Senhor fizesse assim comigo, sabe? É muito maravilhoso, né? Porque é Deus quem nos atrai, quem faz, como o pastor tem pregado, né? Em Filipenses. É Deus que faz tanto querer assim, em nós e o efetuar, né? Segundo a boa vontade dele, né? Mas não é maravilhoso isso? Amém, Valéria, maravilhoso mesmo, né? Me lembrou daquela passagem de Jeremias, né? Acho que 31, chocolate, né? Eu falei, Jeremias 31:3, com amor eterno te atraí, né? Por isso, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Graças a Deus, irmãs. Boa tarde. Eu queria também comentar algo que a irmã Tamires falou, né, sobre a comunhão com os irmãos, né? Eu me lembro de muitas e muitas vezes em que estar em comunhão com os irmãos, pedir conselhos, pedir ajuda foi, assim, essencial para mim na luta contra diversos pecados, né?
muitas vezes eu achei que eu estava andando em caminhos assim de luz e vários irmãos me ajudaram ali a examinar mesmo meu próprio coração, as intenções. Então, como é importante essa parte da comunhão, né, de estar em comunhão com a igreja, para que nós possamos ver realmente o nosso coração, examinar. Eu estava comentando até com uma irmã esses tempos, quanto eu sou superficial no autoexame, né? Como muitas vezes eu não consigo enxergar realmente o pecado, a raiz do pecado. E o quanto muitas vezes a gente conversando, tratando algumas coisas com os irmãos, o Senhor trabalha na nossa vida com os conselhos e com a ajuda, né? Eu também tinha notado algo que o pastor Josué falou num dos cursos, numa das pregações passadas, que ele fala que o autoexame é uma prática do zeloso e disciplinado. E quantas vezes a gente se vê, olha para a gente e fala, como a gente é indisciplinado no autoexame, em examinar o nosso coração, quanto a gente não é zeloso mesmo, né? Em estar ali constantemente na palavra de Deus, nos vendo através da palavra de Deus, né? Então, se não for mesmo a graça do Senhor, a ajuda dos irmãos, as pregações, só o Senhor mesmo para nos levar a realmente nos examinar para vivermos conforme a palavra dele em submissão, né? E outra coisa que fala também é que esse autoexame só pode ser de acordo com a palavra de Deus, né? A gente tem que estar firmado na palavra de Deus para se examinar. Não adianta, às vezes, a gente achar alguma coisa e tentar por nossa própria força mudar de comportamento, né? Como a irmã Tamires falou, algo exterior. Mas realmente se submeter ao Senhor, a palavra dele, e pedir graça para que ele possa nos transformar. Amém, irmãos? Amém, Nath. A gente vê que não é à toa nada do que Deus faz, né? Deus nos deixou todos os meios da graça, porque nós precisamos realmente deles, né? Pode falar, Camilinha. Amém, desculpa, irmã Tamires. Eu queria pegar esse gancho da irmã Nath, né, que o que me chamou a atenção também nesse capítulo foi isso, de não somente professar que meu coração é enganoso, mas ter isso claramente sempre em vista, né, de que eu possa desconfiar de mim mesma, como a gente tem visto também, que é essencial, por isso que o Senhor nos coloca em comunidade, Ele nos coloca numa igreja local, para que a gente, na convivência com os santos, a gente possa se admoestar uns aos outros, estimular uns aos outros, porque a gente tem todo o potencial de nos enganar. O nosso inimigo está muito perto de nós, né? E até que a gente tenha a noção que a vida cristã é uma guerra, e que nós somos os próprios inimigos da nossa salvação, muitas vezes, a gente vai ver que a gente precisa uns dos outros, né? Aí eu lembrei aqui de dois versículos que eu queria compartilhar com as irmãs. Um está em Provérbios 15, só um momentinho, Provérbios 12, 15, que diz assim, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, muitas vezes, nós agimos com insensatez porque nós temos um caminho que é reto aos nossos próprios olhos. A gente não tem o padrão da palavra de Deus, mas o engano do nosso coração vai nos seduzindo e a gente vai fazendo aquilo que é agradável a nós. E conversando com o William sobre esse capítulo, a gente lembrou de Juízes, né? Que na época de Juízes, a idolatria estava disseminada em Israel. E lá, em Juízes 17, é dito que não havia rei em Israel, porque o povo queria Deus como Salvador, mas não como Senhor. Muitos ainda professavam adorar a Jeová somente, a único Deus verdadeiro, mas mantinham os seus ídolos, né? E a idolatria estava disseminada, e o que a versão da Ara diz para a gente? Que cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos. Então, muitas vezes, o irmão vem nos admoestar e a gente quer dar desculpas para o nosso ídolo, desculpas para os nossos pecados, porque nós estamos fazendo aquilo que é mais reto aos nossos próprios olhos. O que a gente quer é não nos arrepender, porque a gente não tem como se arrepender de algo que é reto. A gente só pode se arrepender da maldade, do pecado. Então, irmãs, que o que me veio à mente nesse capítulo foi que a gente possa pedir mesmo a graça do Senhor, mas que a gente não se ache super espiritual ao ponto de achar que nós não precisamos uns dos outros, sabe? Que o que mais a gente tem visto, assim, é que, infelizmente, alguns irmãos têm se deixado levar pelo engano do coração, porque eles olham para a palavra, olham para um conselho do irmão, de um pastor, de quem quer que seja, e falam, eu não entendo assim, eu prefiro viver do meu jeito.
Então, a gente pode usar até mesmo a palavra de Deus, versículos da palavra de Deus, para sustentar o nosso ídolo, o nosso auto-engano. Então, que a gente possa desconfiar de nós e que quando a gente se vê dando desculpas para o nosso pecado, nessa postura que a gente possa, não sei, que alguém clame por misericórdia, porque geralmente a pessoa que está nesse ponto, ela está bem orgulhosa, está fazendo o que é mais reto, não é que ela é reta, ela é mais reta do que os outros, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa se valer de todos os meios da graça, se encher da palavra, orar, buscar Deus, mas não se isolar. Conviver com os santos, buscar a comunhão do Senhor, buscar se expor, se submeter à pregação da palavra, ao pastoreio de pastores, né, dos nossos pastores, não só de pastor de internet, né, buscar a comunhão com os nossos irmãos da nossa igreja que convivem conosco, que sabem onde nós estamos pecando, né, e que a gente possa ser pessoas que não tomem esse caminho do insensato, né, de fazer o que é reto aos seus olhos, mas que tomem conselhos da palavra de Deus e com o povo de Deus, para que nós juntos possamos chegar, não em caminhos de morte, né, mas em caminhos que levem verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que me veio à mente foi isso, irmãs, que Deus nos ajude, porque cada um de nós tem todo o potencial de se enganar. E a gente precisa uns dos outros, especialmente no contexto da nossa igreja local, para que nenhum de nós caia nesse engano, né, desse coração que está tendente a se endurecer, a ser perverso, a ser incrédulo, né? E quando vier a repreensão, que nós possamos ser ensináveis e deixar o nosso que é reto aos nossos olhos de lado para nos submetermos aos conselhos, à palavra de Deus. E um exemplo prático que eu queria dar para as irmãs é assim, tem alguns irmãos que nós conhecemos que estão falando, eu não vou para a igreja porque eu estou fazendo o que é mais reto aos meus próprios olhos. Porque nisso você pode colocar a desculpa que você quiser. Porque eu estou cansada, eu estou dormindo, eu estou trabalhando. E essa pessoa está se achando mais reta, mais justa do que até aqueles que estão indo congregar. Quando eu olho a minha filha doente e falo, não, ela vai pecar de novo, então agora eu posso, não vou disciplinar ela, porque tadinha, ela está doentinha, né? Ela vai pecar outra vez, então eu vou reter a vara dela agora. Então eu estou fazendo o que é mais reto aos meus próprios olhos. Quando meu marido me manda fazer algo, eu quero me insurgir, quero dar um jeitinho de fazer do meu jeito, eu também estou sendo insensata e fazendo aquilo que é reto aos meus próprios olhos. Então, respondendo à pergunta lá que ela fala, né? Quando você tomou um curso que você parecia estar correta, eu me lembrei disso. Todas as vezes que eu quis fazer o que era reto aos meus próprios olhos, eu estou nesse curso de maldade, né? Então, que Deus nos ajude, irmãs. Nós precisamos mais das outras, porque esse é o meio do Senhor para nós. Nós não somos super espirituais, nós precisamos uns dos outros. Isso no nosso dia a dia. Amém. Amém, Camilinha, amém, muito bom. E a gente vê que é engraçado isso, né? Mas sempre vai exigir demais, sempre vai exigir muito de nós, né? O pecado sempre vai exigir muito de nós. Então, como você falou, né? Quando a gente fica tentando se justificar, fica tentando, a gente tem que se esforçar para mostrar que a gente está no caminho certo, então tem algum problema aí, né? Tem alguma coisa aí. Quando você, por exemplo, toma conselhos com aqueles irmãos que você sabe que vão falar aquilo que você quer, você vai ter que ter um esforço para se esconder ou mesmo evitar aqueles irmãos que você sabe que têm uma vida com Deus mais séria, uma vida piedosa, que dão frutos realmente. Então, isso sempre vai exigir de nós esse esforço, né? Enquanto que quando a gente está de fato no caminho reto, né? São caminhos doces, que você não precisa se armar, você não precisa se esconder, você não precisa se isolar, você quer estar em paz, quer viver com os irmãos, você está vivendo uma vida tranquila, plena, né? Isso é um grande indicador, né? De que quando a gente precisa desse esforço todo, tem alguma coisa errada, né? E que o Senhor nos ajude mesmo a sondar o nosso coração e a abrir mão de nós mesmos, né? Porque, como a gente já viu até nos estudos dos outros livros,
o pecado em si não é o grande problema, né? Se a gente for pensar assim, bem entre aspas. O problema é, nós somos, como você falou, né? Pessoas ensináveis, nós estamos dispostas a receber a admoestação, nós temos um coração que desconfia de nós mesmas, na prática, ou é só nominalmente, né? Porque uma vez que a gente é confrontada e o Senhor nos mostra, né, através do irmão, da palavra, que nós estamos errados, o que nós devemos fazer? Né, o que está dizendo em 1 João, né? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então, que nós não tenhamos, assim, o nosso orgulho tão forte a ponto de a gente lutar para se manter no pecado, onde muitas vezes a gente enxerga, né? Já aconteceu isso comigo, né? De, às vezes, em alguma conflito ali com Josué, por exemplo, e a certa altura ali da conversa, eu percebo que eu que estou errada. Mas vem aquele impulso do orgulho de você falar assim, mas agora eu não vou deixar a peteca cair, mesmo eu estando errada, eu vou tentar contornar, né? E que nós não sejamos assim, que a gente possa ter mesmo um espírito manso, quebrantado, porque é com esse que o Senhor habita, né? E arriar de vez, e Senhor, sonda-me, ó Deus, né? Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, né? E que a gente possa lançar a mão mesmo, agarrar essa exortação, seja o que for, né? Para que a gente possa reconhecer e aí usufruir das bênçãos de Deus, né? Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. Amém, irmãs? Falei muito agora, deixa vocês falarem. Irmãs, pensando sobre o que a Camila estava falando aí, no cerne de tudo isso está o nosso orgulho, né? Eu também já passei por isso quando eu saí da igreja pentecostal. Eu me afastei de todo mundo, mesmo aqueles que eu, considerava bem mais próximos de mim, que eu os amava muito, eu não quis saber de nenhum deles, porque na minha cabeça eu estava certa em algumas partes, sim, eu estava, né, correta, mas a minha atitude foi totalmente orgulhosa. Eu me afastei deles e não quis saber de nenhum deles. E quanto mais o tempo passou, mais longe deles eu quis ficar. Eu não quis me aproximar deles, porque é isso que o pecado faz, né? Quanto mais tempo você permanece nele sem se arrepender, mais seu coração endurece. E mais o orgulho parece que fica maior e maior. Então, para você voltar atrás, fica muito mais difícil. E se o Senhor não quebrantar realmente o nosso coração, a gente não volta, irmãs. Não volta. Amém, Valéria. Realmente, que o Senhor tenha misericórdia para que nós sejamos rápidas, né, em nos arrepender. Vamos lá, Marina, quero doce. Uhum. Você está pensando, irmã? Fala para nós. Estava pensando aqui em que vocês estavam falando, mas também algumas coisas que eu pensei enquanto estava lendo. Lá na página 110, ela fala assim: sua mente deve mostrar suas afeições, qual é a fonte de sua felicidade suprema. Suas afeições imaginam essa felicidade, levam-no a ansiar por ela e aplicam o impulso necessário para despertar sua volição de modo a fazer uma escolha. Pensando assim, ela fala umas palavras difíceis, né? Mas pensando assim, que o que deve permear na nossa mente, a partir do momento que nós somos convertidas, né? A nossa fonte da nossa felicidade deve ser Deus, e de fato deve ser Deus. E isso vai fazer com que com que todos os nossos pensamentos, seja ao acordar, ao caminhar, como a própria palavra de Deus fala a respeito do ensino aos filhos, né? Andando, ao deitar, ao levantar, em todas as nossas atividades, vão ser voltadas para o Senhor, né? E o nosso anseio vai estar em Deus. E a gente não vai andar como os animais irracionais, com os impulsos, que ela fala mais na frente. Um pouquinho depois, ela fala assim: não paramos e pensamos se foram nossas afeições que nos levaram a escolher sorvete de creme e não de chocolate. Nós não paramos para pensar se foram, o que nos fez escolher aquilo.
ou se a nossa mente, ou se foi nossa mente ou nossa volição. Apenas fazemos a escolha, isso é muito perigoso. A gente viver só como se fosse um impulso, né? E na verdade, a nossa mente, o nosso coração deve de fato, ter uma, como que eu posso dizer? A gente deve, além de estar no nosso pensamento do Senhor, a gente tem que ter, deve escolher todos os dias isso. Não deve deixar que as nossas emoções, que tudo isso nos guie, porque é perigoso demais a gente viver segundo as nossas emoções. E é uma coisa que eu tenho aprendido, porque eu sou muito emotiva. Então, o Senhor tem trabalhado muito no meu coração em relação a isso, tanto na questão da incredulidade, que mais na frente ela fala também algo que eu meditei bastante em relação a isso, que ela fala assim, deixa eu só ver a página. Descanse no fato, na página 116. Descanse no fato de que o seu Pai Celeste entende plenamente seu coração. Embora seu coração possa enganar você, ele não engana a Deus. É o que nem a pergunta, né, que foi respondida acho que um pouquinho antes, alguma das irmãs comentou, falando que o nosso coração é muito enganoso, a própria palavra de Deus fala. Mas a gente também pode descansar em que o Senhor, conhecendo o nosso coração, ele também vai nos ajudar. Eu não preciso ficar desesperada, que nem muitas vezes eu fico, de, será se eu vou pecar? Ou será se eu não vou considerar, se eu vou continuar pecando? Não, o Senhor, ele conhece o nosso coração. Que lá em 1 João fala, e eu tenho meditado em relação a isso, fala assim, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu lembrei desse versículo, lendo essa parte aqui, e tem sido assim, apesar de todas as dificuldades, nós sabemos que o Senhor, ele é o nosso Deus e ele é o nosso Pai. Ele nos chamou, não que a gente ande, ele nos chamou para nos guiar como nosso pastor. A gente não vai andar perdida. Então, à medida que quando o Senhor nos chama, ele vai nos ensinando essas coisas. E aí que nem, eu tenho aprendido isso e eu não estou tão desesperada como que eu era antes. Então, o Senhor vai transformando. Isso é muito, muito bom. Saber que o Senhor vem guiando mesmo, assim, os nossos corações. Ele vem nos ajudando através dos estudos, cultos. E é um consolo mesmo para a gente saber que a gente não está só, que todo mundo pode nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona, ele não nos desampara. É isso. Amém. Amém, amém. Dona Jane está quietinha aí, não quer falar nada, Dona Jane? Tá bem. Vamos lá, irmãs, temos mais algum tempinho? Irmã Camila Luquezzi, Karine, Maria. Bora lá, mulherada. Eu tenho outra pergunta. O que a Stephanie está fazendo mesmo aí, hein? Fala aí, Stephanie, o que você está fazendo? Karine falou que está apanhando. Fala aí, Maria. Acho que é aprendendo, né? Acho que eu fui o corretor dela. Tavinho, Tavinho quer falar, Tavinho? Quer falar? Graça e paz, irmãos, estão me ouvindo? Sim. O Tavinho disse que não quer falar, não. Eu pensei muito quando eu estava lendo esse capítulo, né? Porque eu estou lendo um outro livro da Elizabeth Elliot, eu sempre me esqueço o nome dela. Ela fala no livro Uma Vida de Obediência, né? E ela fala que a questão da mente é uma disciplina.
que nós temos que disciplinar a nossa mente. Ela usa o texto de Romanos 12, né? De termos a mente renovada. E aí eu achei bem interessante, quando eu li, eu achei bem interessante com a parte que ela fala assim, ó. Primeiramente, ela fala da disciplina do corpo. Aí, nesse capítulo, ela falou da disciplina da mente, ela falou assim, temos discutido fazer uma oferta do corpo, que é um ato de adoração, oferecido pela mente e pelo coração. Ela usa esse texto de Romanos 12:1. A próxima coisa que devemos fazer é permitir que nossas mentes sejam renovadas e toda a nossa natureza seja transformada. Não podemos fazer isso sozinhos. É o Espírito Santo que deve fazer o trabalho. Contudo, devemos abrir nossas mentes para esse trabalho, submeter-nos ao controle dele, pensar nas coisas que importam e não naquelas que no final não dão em nada. Aqui, novamente, vemos tanta necessidade de um Deus soberano trabalhando em nós e por meio de nós, quanto a responsabilidade da pessoa discipular a si mesma para adaptar-se ao que Deus quer fazer. Eu me lembrei do que quando a Nath falou, eu me lembrei, né, da questão de disciplinarmos a nós mesmas, né? Muitas vezes a falta de disciplina que há em nós faz com que, eu vejo que até nas tarefas do dia a dia aqui em casa, faz com que nós acabemos esquecendo até um devocional que leu ou alguma coisa por estar tão atarefada no dia a dia e criando outros ídolos, não percebendo o que está acontecendo. Por quê? Porque gasta o seu tempo, a sua mente, tudo que tem para si mesmo, sabe? Eu achei bem interessante nessa questão de disciplina da mente mesmo, de discipular a nós mesmas, de estar procurando descansar mais, que nem falou, né, que o problema, a questão não é o pecado em si, né, mas, porque muitas vezes eu, pelo menos por mim, fico muito preocupada com o que eu estou fazendo, esqueço outras áreas, e vivo aquilo que a Nath falou, a vida de superficialidade mesmo, né. E aí ela falou aqui numa outra parte também do livro, que eu achei que calhava bem, ela fala assim, ó, o cristão disciplinado será muito cuidadoso com o tipo de conselho que procura dos outros. O conselho que contradiz a palavra escrita é um conselho ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda nesse conselho. Também achei bem interessante, porque foi a mesma coisa que foi dita no estudo, né, de procurarmos aconselhar-nos com aqueles irmãos que são piedosos, de vermos, pedir que eles nos ajudem a enxergar, né, em que ponto estamos pecando, porque muitas vezes parece um círculo, né? A gente acha que está andando certinho, e aí uma pregação, alguma coisa, sempre vem esse sentido, não está certinho, não tem coisa errada aí, né? Tem pecado aí. Mas que o Senhor nos ajude, né, a disciplinar a mente mesmo. Parece que a gente veio, não sei a maioria das irmãs, mas eu vim de um contexto em que disciplina é zero, né? Nunca aprendi a ser disciplinada, isso não existe na minha vida, estou tentando, meu Deus, é uma luta. Mas que o Senhor nos ajude a disciplinar a mente, a renovar a nossa mente pela palavra dele, a nos enchermos dele a todo e qualquer tempo, né? Às vezes a gente tem muitos meios, mas eu vejo por mim que tenho aproveitado muito pouco desses meios. Era isso que eu queria, não sei se deu para entender. Mas eu sim. Tudo a ver mesmo, né? A disciplina tá muito ligada com essas coisas todas, né? Com fazer o uso dos meios da graça. Diga, Ana. Irmã? Oi, meu bem. É que a Maria me fez me lembrar de uma anotação que eu fiz aqui do livro, né? Desse capítulo. Que a mente, né, a mente deve instruir a vontade para que eu viva de acordo com a vontade de Deus. E essa mente deve ser e estar sob a influência de Deus e sua palavra, conduzindo a nossa vontade à escolha correta. E aí me veio aqueles versículos de Colossenses 3:2, né, que é pensar nas coisas do alto, e Romanos 12:2, que é renovar a mente, né? Então, é um exercício constante, né? E é algo que eu tenho muita dificuldade, porque, como a Maria falou, né?
Disciplina nunca foi o meu forte. Eu conheci uma irmã que era muito disciplinada, e para mim eu sempre admirei ela muito, assim, que eu ficava pensando como ela consegue, né? Mas foi algo que ela aprendeu e foi praticando, né? E ela conseguiu chegar a um ponto de se disciplinar mesmo, e ela era muito disciplinada. E para mim, né, eu sempre penso nela em relação à disciplina. E aí eu queria ler um textinho do Spurgeon, que eu salvei aqui no meu computador, falando sobre a meditação, né? E que é um exercício também, a meditação, que nos falta muito, pelo menos para mim, que muitas vezes a gente ficava fugindo do controle porque a gente não medita no que a gente ouve, no que a gente lê e no que a gente aprende, né? E diz assim: qual é a razão pela qual há tanta pregação e tão pouca prática? Por falta de meditação. Ouvir sermões e não meditar sobre eles é infrutífero. Podemos ouvir e ouvir, mas é como colocar uma coisa em um saco furado. Pela meditação, seu conhecimento é aumentado, sua memória é fortalecida, seus corações são aquecidos. Você será liberto dos pensamentos pecaminosos. Seus corações estarão sintonizados com cada dever que exalta a Deus. Você crescerá em graça, você preencherá todas as fendas e rachaduras de sua vida e saberá como gastar seu tempo livre de maneira lucrativa. Você extrairá o bem do mal. Você conversará com Deus e desfrutará de Deus. É Spurgeon, né? E é isso, eu queria só compartilhar. Amém, Ana, muito bom mesmo. E é engraçado, né? Porque falando dessa questão de disciplina, muitas vezes a gente acha que, como você falou, né? Você tem essa pessoa aí que é referência para você de disciplina. Às vezes a gente olha como se essa pessoa fosse especial de alguma forma, né? No sentido de ter alguma habilidade aumentada, de ter alguma condição mais favorável. Mas, como José fala para mim, se alguém consegue, você também consegue. Ele fala às vezes, né? Porque se é possível a um, é possível a qualquer um, né? E muitas vezes a gente vê ímpios empregando esforços, né? Sendo extremamente controlados, disciplinados para propósitos terríveis, né? E a gente se dá por satisfeito por encontrar alguma barreira aí para ser disciplinado ou qualquer coisa assim. Então, que isso não seja para nós uma desculpa, né? Que a gente possa lembrar isso como um puxão de orelha do Senhor para que a gente empreende esforços e seja diligente, né? Porque com certeza, assim, nossa alma vai se favorecer, né? Vai se fartar mais e mais ainda. Amém, irmãs? Tem mais? Tem alguém chorando aqui perto de mim? Olha, oi. Mais alguém, irmãs? Vamos dar tchau, então? Oi, Cá. Você quer comentar ou você vai só dar tchau? Nossa, vou dar tchau. Então, vamos orar para a gente encerrar, irmãs? Amém. Pode orar para nós, então, Carinho. Amém. Santo Deus, Pai de eterna graça, te louvamos, Senhor Deus, por mais um estudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus, por este privilégio. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, Pai amado, a rasgar os ídolos do nosso coração, Senhor. A dedicar, Senhor, nosso tempo, Senhor Deus, Pai amado, e adorar somente a Ti. Deus nos ajuda, Senhor, em oração, Senhor, buscando a Tua verdadeiramente face, Deus. Te louvamos pela vida de cada uma das irmãs que aqui estão conosco, participando desse estudo. Aquelas que não puderam estar, o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Senhor, do fundo do meu coração, Senhor. Que possamos pôr em prática, Senhor, cada palavra, Senhor, ouvida, Senhor, que possamos guardar na tábua do nosso coração. Para que nós não venhamos cometer, Senhor, este mesmo pecado, cair no mesmo erro. Te louvamos e te bendizemos no teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs. Amém, gente. As crianças estão melhor, cara? Sim. Também, menina. Graças a Deus. Tem um aqui, ó. Peraí. Meu Você nem filho. virar a câmera do celular. Você tá bem? Não passou mais mal? Tá tudo tranquilinho? Eu tô bem, ó. Tem um aqui dormindo. Ai, que gostoso. E o outro ali, ó.
Ai, tiveram duas Tá bom. partes. Eu Acabaram. também sou. Eu tô aqui tentando adiantar a janta, né? Vou Deus lá abençoe. trabalhar na casa da irmã Érica. Cadê ela? Cadê? Será que ela já foi embora? Não, ela tá aqui. Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Adiantar umas coisas aqui. Adiantar não. Oi, Andressa. Tem como O adiantar. quê? Tudo que eu tenho que fazer tá atrasado. Então não dá para adiantar mais nada. Só tentar correr atrás do atraso. Tchau, Podem irmã. vir jantar. Deus Amém, abençoe. mães. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus Um abençoe. beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Até amanhã, irmãs. Tchau, irmãs. Tchau, Tchau. gente. Tchau, João. Tchau, João. Tchau, Caterine. Tchau, João. Tchau, Aninha. Tchau. Querido. Oh, Matheus, Tchau, irmã. tchau, Graças a querido. Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigada. Você falou Tamires? Tchau, Tchau, irmã. Tchau, gente. Abençoe. Tchau. Com Deus. Tchau, sim.